Boa noite. Aqui nós estamos, para a gente continuar o nosso ensinamento, acerca do livro de Salmo, E Deus ele tem nos dado grandes revelações e hoje não vai ser diferente, Hoje o Espírito Santo ele quer nos ensinar, basta que nós nos disponibilizamos para aprender com ele, que sabe todas as coisas. Pai, no nome do Senhor Jesus eu te peço, abra o nosso entendimento, Senhor. Nos ajude, Senhor, a entender a Tua palavra, porque quando entendemos a Tua palavra fica mais fácil de praticar, de cumprir aquilo que o Senhor quer que façamos. Sabemos que o plano do Senhor é lindo, perfeito e ele é agradável. E nós queremos servi-lo, Pai. Nós queremos cumprir o plano do Senhor nesta terra. Então, abra o nosso entendimento, Senhor, pois é o que nós precisamos no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos continuar e hoje nós vamos ler o Salmo 19, Aqui no Salmo 19, o título dele diz assim: A excelência da criação e as suas leis, assim como da palavra de Deus. E vamos ver o porquê, que o salmista ele vem, inspirado pelo Espírito Santo, nos dizer a excelência de Deus. Como nós podemos ver, a excelência de Deus? Aí ele começa assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então nós podemos ver, o manifestar de Deus no céu, e nas obras, que Deus faz aqui na terra. Perceba que uma montanha, nós vemos uma montanha e se você observa o formato dela, quem poderia fazer algo tão impressionante daquela maneira? Nenhum ser humano, É somente Deus. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Perceba que durante o dia há uma lua, um sol lindo e maravilhoso brilhando no céu, e à noite há uma lua, Uma lua que ilumina, Quando eu vejo ler esse versículo, eu me lembro de quando Deus ele colocou uma nuvem durante o dia, para proteger aquele povo que ficou rodando 40 anos no deserto. Entenda? Mesmo eles murmurando, mesmo eles blasfemando, contra Deus, reclamando tanto, ainda assim Deus foi maravilhoso. Deus cobria aquele povo durante o dia com uma nuvem, para que o sol não os queimasse naquele deserto. E à noite, Deus ele clareava o caminho deles com uma tocha de fogo, para que os bichos não os comessem, não os devorassem. Entenda? Isso é amor. Esse é o amor de Deus por mim e por você. Nós precisamos observar as coisas lindas que Deus faz no nosso dia, na nossa noite, só de podermos, no fim do dia, estarmos vivos. Nós temos algo grandíssimo para agradecer, o fôlego da vida. Quando acordamos, exaltar e engrandecer o nome do Senhor, porque temos a oportunidade de recomeçar. Entenda que a gente consegue ter um entendimento de que o perdedor não é aquele que cai. O perdedor, o derrotado, não é aquele que cai. O perdedor, o derrotado, é aquele que permanece caído. Entenda que quando a gente cai e a gente está vivo, a gente tem a oportunidade de se levantar. Pedir perdão ao Senhor, porque a palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se Ele é fiel e justo para nos perdoar, amado, não precisa ter medo. É simplesmente crer, pedir: Pai, me perdoa, estou aqui, obrigada, porque eu tenho a oportunidade de recomeçar. Entenda? É só Deus que faz isso por nós. Merecer? Nós não merecemos, sabemos que tudo isso é pela graça. Somos salvos pela graça, mas entenda, há uma parte que nos cabe de continuar. Cair, a Bíblia diz que é do homem, o levantar é de Deus, entenda. É Ele que te levanta, mas você precisa querer. Porque se você não querer levantar, não tem como Deus te ajudar. Deus não é intrometido. Você precisa querer se levantar, senão Ele não consegue te ajudar. Aí continua aqui.
sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes, as suas vozes, em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Entenda? Nós ouvimos a voz de Deus quando olhamos para a natureza, quando olhamos para nós, a oportunidade que temos de vida. Deus, ele não precisa falar. Nós sabemos que só estamos vivos pela misericórdia dele. E isso é tão lindo. E continua assim: nele pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr ao seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. Entenda, o sol pode estar grande tanto que for. Deus, ele não muda nunca. Desde o início até o final, tudo que a gente olha, o céu e a terra, todas as extremidades, tudo aquilo que a gente olha é daquela maneira, né? Daquela maneira por quê? Que a gente consegue entender a extremidade, o tamanho de Deus, né? Nós podemos comparar com o amor dele, né? O amor dele vai de uma extremidade até a outra, sabe? E a gente pode entender que isso é algo infinito. Sabe, você consegue ver o fim do céu? Eu também não. Você consegue ver o fim da terra? Eu também não. Pois é assim o amor de Deus por mim e por você. Então nós só temos que agradecer a Deus por esse amor. Aí aqui ele continua: a lei do Senhor, ela é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Entenda, os mandamentos do Senhor, eles são perfeitos. Entenda que quando nós olhamos para o mandamento do Senhor, não há um benefício para Deus. Quando eu olho para os mandamentos do Senhor, o beneficiário, o principal beneficiário sou eu. Entenda, amar a Deus sobre todas as coisas é o motivo de eu estar vivo. Como que eu não vou amar e buscar o Senhor em primeiro lugar? Amar a Ele acima de tudo. E aí ele diz: ame teu próximo como a ti mesmo, porque ele resumiu os 10, né? Quando eu amo, eu não mato, eu não roubo, eu não traio, eu não desagrado. Quando eu amo, eu cuido, eu zelo. E isso não quer dizer que eu vou ganhar sempre. O amor, a Bíblia diz que ele é sofredor, que ele suporta, sabe? Muitas vezes, por amor, você precisa abrir mão. Muitas vezes, por amor, você precisa se calar. Muitas vezes, por amor, você ouve injúrias. Mas você se cala por amor ao ser humano, por amor a Deus. Entenda? O amor não é só alegria. As pessoas têm um entendimento completamente errado de amor. Amor é renunciar. Amor é você querer bem aquela pessoa, independente do que ela possa te oferecer, sabe? Nós temos um conceito de amor totalmente diferente. Mas quando vemos o amor de Deus por nós, aí nós vamos conseguir entender um pouquinho do que é o amor. O amor genuíno de Deus, é claro. Não esse amor que as pessoas, né, enfeitaram aqui na Terra. Porque o amor verdadeiro de Deus, que ele nos ensina a amar uns aos outros, ele não é egoísta. A gente não fica triste com o levantar do outro. Pelo contrário, a gente se alegra. A gente se alegra em ver que o outro se levantou. A gente se entristece em ver que o outro está triste. A gente sofre junto com aquele que está sofrendo. A gente padece junto. Se a gente pode, a gente faz. Se a gente não pode, a gente ora. Então, entenda, esse é o amor genuíno de Deus. E a Bíblia nos ensina, né? A gente precisa entender que a Bíblia, ela é o livro mais atualizado de toda a Terra. Aqui na Bíblia diz o que aconteceu ontem, o que está acontecendo hoje e o que vai acontecer amanhã. Nós só não temos a sabedoria porque nós não buscamos. Porque quando buscamos, nós a encontramos. Aí que continua: o preceito do Senhor são reto e a alegria e alegram o coração. O mandamento do Senhor, ele é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. O juízo do Senhor são verdadeiros e justos.
juntamente. Eles são justos e eles estão sempre juntos. Entenda que os mandamentos do Senhor iluminam nossos olhos. Por quê? Porque Ele nos dá sabedoria, entendimento da palavra. Tudo que eu e você precisa para viver uma vida de vitória na presença de Deus, é conhecer a palavra de Deus. Mas há muitas pessoas que, ao invés de buscar o conhecimento da palavra, né, ela busca conselho em homens, ela busca profecia, sabe? Ela busca outro tipo de conhecimento que não está na Bíblia, né? Sabemos que há mandamentos específicos, e Deus ele vai dizer para você quando é para você fazer algo e como é para você fazer. Entenda que a partir do momento que Jesus ele veio, né, que ele morreu naquela cruz, nós temos que entender que o véu foi rasgado. E a partir desse momento que o véu foi rasgado, nós temos completa liberdade de falar com Deus. Deus, ele só não fala com quem não fala com ele. Nós precisamos entender isso. Ah, mas Deus não tem falado comigo, então você não tem orado. Você não tem falado com ele. Eu garanto isso para você, porque quando a gente ora, Deus ele fala. Agora, quando a gente se cala, ele também se cala. Entenda, o que eu faço, ele responde. Quando eu faço, ele responde. Quando eu oro, ele responde. Porque a oração é uma ação. Ação de fazer, de ir lá nele, me prostrar diante dele e fazer uma oração. Sabemos que não é 24 horas que nós conseguimos nos prostrar. Mas entenda, tem que ter um momento de nos prostrarmos na presença de Deus, para nós nos rendermos aos pés dele, né? E a Bíblia nos fala qual que é esse momento, né? É o momento em que entramos no nosso quarto, fechamos a porta do nosso quarto e ali nós nos deliciamos com a presença de Deus. Nos deliciamos por quê? Porque quando você tem um firme propósito de falar com Deus, de se trancar no seu quarto para falar com Deus, você pode ter certeza que antes de você entrar ele já estava lá. E quando você inicia a oração, ele está ali te ouvindo, e o Espírito Santo também, e Jesus também. Eles estão ali ouvindo você, ouvindo o seu clamor. E quando você termina, não é para você terminar a sua oração e simplesmente sair. Não, você precisa o adorar. Você precisa esperar ele falar com você. Porque quando você simplesmente chega lá e fala, e aí não espera Deus falar com você, aquilo não é um diálogo, aquilo não é uma oração. Você só chegou na presença de Deus e jogou um monte de coisa lá para ele. Ele só te ouviu, porque a palavra de Deus diz que ele ouve todas as orações. Agora, responder, aí vai de acordo com a sua paciência, a sua longanimidade, a sua necessidade de resposta, que aí você fica ali, pai, eu não saio daqui enquanto o Senhor não falar comigo. Eu não saio daqui, você ouve um louvor, você adora, você fala em línguas e ele vai te responder. Eu garanto para você, porque na verdade quem garante não sou eu, é a palavra. Ele fala que se o meu povo me buscar e rasgar o coração, né, se humilhar na presença dele, ele vai descer do céu. Ele diz que ele vai descer. Se ele disse que vai descer, da mesma maneira que nós vemos a excelência da grandeza dele na natureza, você pode confiar. Pode confiar que no momento em que você terminar de falar, ele vai descer para falar com você, para responder a sua oração. Faça o teste. Né? Muitas vezes a gente fala, ou aprende, mas está faltando a prática. Muitas vezes nós não vencemos muitas dificuldades porque está faltando a prática. Nós precisamos ter fé, mas nós precisamos praticar a nossa fé. A nossa fé é praticada através da oração. Quando nós oramos e temos fé, o diabo sabe que nós somos uma imensa pedra de tropeço no caminho dele. Porque a partir desse momento nós vamos entender que é oração, é Bíblia, é jejum, é joelho no chão. Não tem nada que possa ficar no nosso caminho. O inimigo pode mandar o que for. E eu sou testemunha disso, hein? E ele já tentou. E ele já mandou.
Ele já investiu para tentar me parar, para tentar me derrubar, mas eu tenho um Deus que ele é tão lindo, né? E ele está sempre ali. Filha, olha isso. Filha, olha aquilo. Olha, Deus é lindo. E ele só não fala com quem não fala com ele. Eu digo isso para você por experiência, por saber que está escrito na palavra e por fazer o teste. Não é de hoje, né? Que Deus fala comigo, que Ele me orienta, que Ele me conduz, que Ele que é o Senhor e o Salvador da minha vida. Então eu digo para você, pode confiar. Pode confiar que quando Deus fala para você, é aquilo que é aquilo que vai acontecer. E ele continua assim, mas desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doce do que o mel e o olico dos favor. Também por eles é admoestado o teu servo, e os guarda a grande recompensa, entenda? Os mandamentos é a melhor coisa a qual nós temos para seguir, para andar, para servir. E através dele nós vamos ter grandes recompensas, entenda? Não se preocupe com recompensa aqui na terra, mas de uma coisa você pode ter certeza, elas virão, será natural, sabe? Mas a maior recompensa é saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Saber que o nosso nome será chamado. Chegar no grande dia, ele vai dizer para nós, vinde, amado de meu Pai. Que lindo, né? Eu me lembro quando eu ouvi aquela frase, a qual muitos vão ouvir, né, mas não vão gostar, que diz, apartai-vos de mim, maldito, porque eu nunca vos conheci. Me recordo bem quando eu ouvi, sabe, esse pequeno trecho da palavra de Deus, e eu disse, sangue de Cristo tem poder na minha vida, Jesus, que eu nunca quero ouvir essa frase. E a partir desse momento, eu busquei a Deus de uma forma que eu disse, Pai, o que eu quero ouvir da boca do Senhor é vinde amado de meu Pai. E eu busquei. E tenho buscado até hoje, porque a perfeição é só quando eu chegar lá na glória. Mas eu creio que quando eu chegar lá, eu vou ouvir, vinde amado de meu Pai. Porque ele diz que é através de servir a Deus, de cumprir os mandamentos do Senhor e de estar caminhando com Cristo. Quando nós estamos fazendo isso, nós vamos ouvir, vinde amados de meu Pai. E aí ele diz, também por ele, quem que também da soberba guarda o teu servo para que se não assenhoreis de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grandes transgressões. Entenda? Deus, ele é tão lindo, tão maravilhoso, e ele sabe, né, de todas as coisas. Então aqui ele diz que até da soberba ele nos guarda. Quando nós andamos em retidão com Cristo, quando nós andamos em justiça com Cristo, em obediência, ele nos livra da soberba. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que ele resiste ao soberbo. Ele não gosta do soberbo, ele resiste. E quando ele diz resiste, ou seja, quando o soberbo faz uma oração dizendo que ele faz e como, e o porquê, e que a força é dele, que a garra é dele, que ele acha, quando a pessoa ela acha que ela é capaz de alguma coisa, ali é uma soberba. Deus, ele resiste àquela pessoa. Então entenda que quando nós andamos no caminho da justiça, Deus, ele não deixa a soberba entrar no nosso coração. Entenda, eu dizer o que Deus fez na minha vida é o testemunho. Paulo dizia o que Deus fez na vida dele. Paulo, ele contava que quando ele estava indo para Damasco, o Senhor Jesus apareceu, e ele apareceu numa forte luz, e aquela forte luz o cegou, e foi a partir daquele momento que ele teve a primeira experiência dele com Deus, e foi através desse testemunho que Paulo ganhou muitas almas para Jesus. Entenda que o meu testemunho, o seu testemunho é para ser contado. Isso não é soberba, não. Isso não é orgulho, não. Isso é testemunho do que Cristo está fazendo, do que Cristo fez e do que Cristo ainda irá fazer na nossa vida. A soberba, o orgulho, é quando eu acho que eu consegui alguma coisa por mérito meu.
Sabemos que nós não temos mérito em nada do que acontece na nossa vida, porque até o respirar pertence a Deus. Então entenda, a soberba é algo que Deus não se agrada e Ele não deixa entrar no nosso coração. E Ele diz assim, seja agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor. Chama-me Senhor, Senhor, rocha minha e libertador meu. Então aqui vamos ler novamente a parte final que diz assim, seja agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Entenda, quando nós temos essa confiança de que Deus é a minha rocha, de que Deus é o meu libertador, você pode ter certeza que as palavras que vão sair da nossa boca, elas serão palavras agradáveis a Deus. Né? A partir do momento em que as nossas palavras são agradáveis a Deus, as pessoas também vão se agradar das nossas palavras. E isso é algo de Deus. Nós não temos nada a ver com isso. É porque nós estamos aprendendo a justiça dele, a palavra dele, o mandamento dele, a sabedoria dele, o amor dele, tudo é dele. Nós só somos receptores, né? Recebemos e passamos adiante. E quando nós temos esse entendimento, você pode ter certeza. O poder de Deus, ele agirá na nossa vida e abençoará a muitos. No nome de Jesus. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Pai, muito obrigada. Eu agradeço ao Senhor pelo entendimento, agradeço ao Senhor pela revelação. Tu és tão lindo, Pai. E nos dá um entendimento tão repleto, tão maravilhoso, que é só o Senhor. Oh, Deus, obrigada. Obrigado por ser o nosso Deus, por nos amar, por cuidar, Pai, de nós a cada dia, cada manhã, cada noite. Oh, Deus, Tu és tão lindo. Sabemos que nada é nosso, não temos mérito nenhum na grandeza do Teu amor, no Teu cuidado, na Tua salvação. Não temos mérito nenhum, mas o Senhor é tão bom que teve misericórdia de cada um de nós e nos ajuda. Oh Deus, só temos Te agradecer por tudo. Te agradecemos, Te louvamos, Te exaltamos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.